Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro e esse é o terceiro vídeo do módulo Fluxo de Caixa. Então, estamos na parte 3, Construção do Fluxo de Caixa. É preciso levar em consideração, para começar, o saldo inicial do caixa. Depois, a gente vai listar as entradas, todas elas. Depois, todas as saídas. E, por fim, calcular o saldo final. Isso período a período, que pode ser semanal, quinzenal, mensal e precisa ser atualizado sempre. A gente precisa ter o fluxo de caixa do período. É necessário elaborar uma planilha e separar as entradas e saídas de dinheiro. Por que isso? Porque às vezes a gente trabalha com dinheiro em espécie e a gente precisa fazer o controle disso, principalmente quem opera muito em dinheiro. Então precisa fazer. Essa aqui está colocado como uma planilha, mas pode ser um papel, tá, gente? A planilha em papel. Não precisa ser no computador. Alguma forma de controle tem que existir. Nessa planilha, você vai precisar incluir as entradas e as saídas ao longo dos meses. Então, quando a gente está pensando no fluxo de caixa, não adianta fazer também só de um período. A gente vai ter que fazer estendendo, porque uma operação de venda ou de compra, ela pode ter efeito em mais de um mês. Não se pode esquecer de incluir todos os gastos, como por exemplo aluguel, material ou outros, e por fim calcular a diferença. Tá? A gente vai ter que fazer isso de uma forma bem rigorosa para que a gente tenha uma informação fidedigna. Se toda movimentação transitar por uma ou mais contas correntes pelo banco, então basta coletar as informações dos extratos bancários. Então, se você está com todas as operações no banco, de certa forma fica mais simples, porque o seu fluxo de caixa vai estar bem especificado no extrato bancário. Se houver movimentação em dinheiro, então é ideal que todas sejam anotadas em papel para posterior lançamento na planilha de controle. Se as movimentações em espécie, em dinheiro, forem muitas ao longo do dia, praticamente impedindo a anotação de uma, por exemplo, um mercadinho, uma coisa assim que tem muita operação, então a gente pode fazer o controle anotando o saldo inicial do dia, né, em espécie, e depois o saldo final do dia, quando encerra o expediente. Vamos ver um exemplo primeiro. Uma empresa que possui um saldo inicial de caixa de 1.000. Vamos considerar apenas um mês, é o primeiro exemplo, bem simplificado, e entradas de vendas somente à vista. As saídas de compra também somente à vista, além de gastos com aluguel, gastos administrativos qualquer e gastos comerciais qualquer. Além disso, houve pagamento de uma parcela de um empréstimo. Vamos considerar que teve um pagamento de uma parcela de empréstimo. Alguns campos estão apresentados na tabela, mas estão com valor zero. Por quê? Porque não houve. Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o nosso modelinho. Então, olha o modelinho aqui. Tem aqui os elementos do fluxo de caixa e aqui o mês com os valores. Observem que eu tenho o campo de saldo inicial, eu tenho o campo de entradas, aqui estão as entradas, eu tenho o campo de saídas, aqui estão as saídas, e depois eu tenho o campo do saldo final. O saldo inicial foi de 1.000, aí eu vou para as entradas, nesse exemplo a gente está trabalhando somente com vendas à vista, 6.000, não tem venda a prazo, por isso que é zero, não tem nenhum empréstimo, entrada de empréstimo, recebimento de empréstimo, por isso que é zero. Depois eu vou para as saídas. As compras elas foram à vista, por isso que está aqui 1.000, está entre parênteses indicando que é negativo, né? Menos, observe que aqui ó, é menos. Compras a prazo não tem, por isso que é zero. Aí tem gastos com aluguel, 1.000, administrativos de 300, comerciais de 250 e a prestação do empréstimo de 500. Compra de máquinas, aquisição de máquinas ou equipamentos está zero porque não tem. Então eu faço 1.000 do saldo inicial mais 6.000 das entradas menos esses valores aqui de saídas, 1.000, 1.300, 250 e 500, e eu chego no meu saldo final de 3.950. Então é assim que a gente vai fazer o nosso fluxo de caixa, só que não para um mês, mas para mais de um mês. Agora vamos aumentar um pouquinho a complexidade e tornar o exemplo um pouquinho mais real também.
nós vamos considerar que o saldo inicial ainda é 1.000, só que agora as entradas, a empresa quando ela está fazendo as vendas de 6.000, ela vai fazer as vendas 80% à vista e o restante a prazo para 30 dias. Então, eu não tenho mais as vendas todas à vista. 80% dela vai ser à vista, 80% de 6.000 é 4.800 e o restante vai ser em 30 dias. O restante para formar 6.000 vai ser de 1.200. Aqui forma os 6.000, só que isso vai acontecer num mês, isso aqui vai acontecer num outro mês. As saídas de compra de mercadoria para revenda também estão sendo consideradas no mesmo valor de antes, 3.000, só que agora eu tenho 2.000 à vista e o restante para 30 dias. Ou seja, num mês eu pago 2.000, eu tenho a saída de 2.000, no outro mês é que eu tenho a saída dos 1.000 para fechar os 3.000 da compra. As demais saídas elas são iguais e acontecem todos os meses. Vamos ver como é que fica simulando agora 3 meses. Então, observe que eu tenho o mesmo modelo. Deixa eu explicar primeiro o modelo. Eu tenho aqui o saldo inicial, eu tenho as entradas, olha as entradas aqui, ó. Depois eu tenho as saídas, olha as saídas aqui abertas, até cá embaixo. E por último eu tenho o saldo final. Observem que eu começo o mês 1, depois eu tenho o mês 2 e o mês 3. Eu tenho um saldo inicial iniciando aqui com 1.000. Eu tenho vendas à vista. As vendas que foram feitas no mês 1, elas são de 6.000. Eu vou registrar aqui em vendas à vista o que eu recebi no mês 1, que é a parte que entrou no mês 1, ou seja, 80% de 6.000, que é 4.800. E o restante de 1.200 das vendas feitas no mês 1 estão aqui, ó, no mês 2, que é na linha de vendas a prazo para 30 dias. Então, observe que essa parte aqui, essas duas partes aqui, é que vão formar os 6.000 da venda do mês 1. Quando eu estiver pensando na venda do mês 2, observe que eu tenho 4.800 que é à vista, quer dizer, que entra no mês 2, e 1.200 para fechar os 6.000 que vão entrar no mês 3. Quando eu estiver pensando nas vendas do mês 3 de 6.000, 4.800 entra no mês 3 e 1.200 entraria no mês 4, que agora não está sendo simulado. Tá? Observe que como eu comecei aqui no mês 1, eu não tenho nenhuma venda a prazo aqui de 30 dias aqui no mês 1. Teria que ser do mês 0, mas a gente não está fazendo isso. Não houve recebimento de empréstimo em nenhum dos casos, e aí agora a gente vai para as saídas. Com as compras vai acontecer a mesma operação que aconteceu aqui com as vendas. Então, eu fiz compras em todos os meses de 3.000. Esse foi o valor das compras. Eu paguei sempre 2.000 à vista e 1.000 a prazo. Então, no mês, eu estou lançando aqui, ó, 2.000. E o restante da compra do mês de X1, eu só vou pagar, ó, no outro mês. Está aqui em compras a prazo 30 dias. Os 3.000 de compras que eu fiz no mês 2, 2.000 eu paguei no mês 2 e 1.000 eu só vou pagar no mês 3. Os 3.000 de compras que eu fiz no mês 3, 2.000 eu paguei no mês 3 e 1.000 eu vou pagar só no mês 4, que não está sendo simulado. Os demais gastos, eles acontecem todos os meses, como é muito comum. Aluguel tem todo mês, 1.000, 1.000, 1.000. Gastos administrativos, todos os meses. Claro, aqui está com valores iguais, gente. Quando você for para o seu caso, pode ser que esses valores eles sofram variações. Gastos administrativos, em geral, não são iguais todos os meses. Aluguel até pode ser, né? Gastos comerciais dificilmente serão. A prestação pode ser igual também, pode ser que não seja. Tá? Não tem aquisição de equipamentos. E aí eu chego, por exemplo, no saldo final do mês 1, que nesse caso aqui está dando 1.750. Como é o cálculo do 1.750? É o 1.000 do saldo inicial, mais as entradas, 4.800, menos as saídas, que são esses valores daqui, 2.000, 1.300, 250 e 500. Isso dá 1.750. O saldo final do mês 1, ele é exatamente o saldo inicial do mês 2, porque o que termina num período começa no seguinte. E aí, como é que eu calculo o saldo final aqui do mês 2? Eu vou pegar o saldo inicial do mês 2, 1.750,
somar com as entradas, subtrair das saídas e vou chegar até o saldo final de 2.700. Esse 2.700 que está aqui, ele vira o saldo inicial do mês 3 e eu continuo da mesma coisa. Eu vou pegar o saldo inicial do mês 3, somar as entradas, subtrair as saídas e calcular o saldo final do mês 3. Nesse exemplo, eu estou dando todas as informações. Quando vocês forem montar o de vocês, vocês podem ter uma certa dificuldade ou terão que fazer uma certa previsão quando for além do mês 1. Por quê? Porque você não vai saber efetivamente quanto é a venda do mês 2. Aqui eu disse, a venda do mês 2 é 6.000. 4.800 entra aqui, 1.200 entra aqui. Mas vocês não têm como saber isso a priori, né? Porque a venda é uma incerteza, né? A venda é uma expectativa de venda. A gente só vai saber o quanto eu vendi no mês 2 quando o mês 2 estiver finalizando. Então, a gente vai fazer sempre o mês que estiver fechando e a gente vai tentar fazer previsões para os meses seguintes. Observação. Boa parte das informações para o fluxo de caixa vem do módulo anterior, do módulo da visão do resultado, né? Ou seja, boa parte do fluxo de caixa vem das informações de receitas e de gastos. O que a gente tem que tomar cuidado é que no módulo anterior a gente estava trabalhando com o regime de competência e agora a gente está trabalhando com o regime de caixa. E essas duas coisas elas não são iguais. Ou seja, muitas operações são registradas pela competência em um mês, mas elas têm reflexos em outros meses, e isso precisa ser refletido no fluxo de caixa. Outra observação. Preciso lembrar que existem gastos com depreciação, tá? Esses gastos com depreciação, eles são lançados, como vocês viram no módulo anterior, de resultado para o cálculo do lucro, mas eles não entram no fluxo de caixa. Por quê? Porque a depreciação é considerada algo ou um item ou um gasto não desembolsável. Ninguém paga a depreciação. Logo, a depreciação ela não vai nunca afetar o meu fluxo de caixa. Mas, mesmo assim, ela precisa ser inserida no cálculo do lucro, tá? Não do fluxo de caixa, porque o desgaste do bem, do ativo, precisa ser computado na conta. Ou seja, é uma forma de, entre aspas, recuperar o valor investido no bem, mas não há, de fato, uma saída, um desembolso. É por isso que a gente diz que a depreciação ela não afeta o fluxo de caixa. A gente continua no próximo vídeo.